Olá pessoal, uma saudação amiga a todos vocês que estão ouvindo, estão acompanhando também o nosso canal sobre contabilidade, sobre cultura, sobre filosofia. Agradecer a você o carinho da audiência. Eu venho aqui tratar de vários temas, mas eu queria inicialmente, para retornar aos nossos vídeos, responder uma questão do eminente doutor Carlos Alberto Nascimento sobre a questão sobre uma questão muito interessante que ele faz uma pergunta, se seria adequado dolarizar o PL para saber se a empresa está ou não sendo lucrativa. Uma pergunta importante e interessante, tem a ver com a teoria do valor, né? Veja, vamos entender primeiro a questão do resultado. O professor Gino Zappa comentava que o rédito, que seria o resultado, seria nada mais do que um efeito da gestão. Então, aquele conjunto de operações, conforme a administração de uma empresa ou os efeitos ambientais, que tivesse uma disposição para repor a mais o valor do investimento em compensação aos custos derivados do financiamento, esse seria o produto da gestão, o PL. E, ao mesmo tempo, o produto da gestão como uma massa que somasse a mais, ou seja, um efeito algébrico da administração que nós chamamos de rédito ou resultado. No Brasil se determinou como resultado por uma corruptela da palavra, mas o termo rédito imprime resultado a mais. Então, seria o lucro que a empresa teria. Nesse caso aí, o resultado ele depende necessariamente da administração. Aliás, não só nesse caso. Em todos os casos de gestão patrimonial, o resultado ele depende do efeito da gestão, da administração ou das funções patrimoniais as quais vão gerar um determinado produto que nós chamamos de resultado ou lucro ou prejuízo, mas de forma geral é um acréscimo que vai se determinar a massa. Então, esse é o conceito de resultado. Quando nós dolarizamos o patrimônio líquido, na realidade, nós não estamos imprimindo aí um resultado, mas uma transformação nominal da moeda. Então, vamos imaginar que o dólar hoje está a R$ 6. Se eu tenho um patrimônio líquido de 1 milhão, ele vai para 6 milhões e, obviamente, imaginando que o lucro seja de 500 mil reais, ele vai para 3 milhões. Na verdade, não houve um resultado na dolarização. O que houve foi uma transformação da moeda para mais de acordo com o câmbio, né? Alguns autores do Brasil tratam também a diferenciação de câmbio de moeda como se fosse um resultado. Claro que entraria em contas específicas de variação monetária. Seria uma receita financeira ou até mesmo uma despesa financeira. Só que aqui neste caso em especial, nós estamos traduzindo. Então, no caso dessa transformação para mais, isso necessariamente não é um lucro. Na realidade, é um manejo da moeda. Então, a dolarização do PL ela não faz transformar-se o resultado ou mesmo ela faz aumentar o resultado. Simplesmente ela faz a transformação nominal, né? Então, na realidade, há essa questão. Nós acreditamos que o mero manejo nominal ele não se transforma em resultado, tá certo? A variação do câmbio, sim. Quando você pega, por exemplo, um disponível que está em 100 mil em reservas de dinheiro e o câmbio ele sobe, você vai ter uma receita de câmbio que vai entrar no resultado e claramente você vai ter lá mesmo um resultado nominal, mas com valor muito maior. Então você vai ter um débito dessa conta via uma receita, uma outra receita, seria a receita de câmbio. Só que no caso da transformação, a dolarização do PL, necessariamente ela não gera resultado. O que nós temos na questão da avaliação do resultado são basicamente três coisas. Por exemplo, uma análise contundente da rentabilidade
que tenta, vamos dizer, retificar o cálculo, né? Essa forma de análise, alguns trabalhos nossos já tentaram demonstrar, e muitos trabalhos também ligados à área de contabilidade e gestão. Uma outra conotação nessa primeira visão seria o ajuste do PL conforme a inflação para achar um resultado substancial. Então, como na primeira parte você pode usar, exemplo, fluxo de caixa descontado ou um cálculo de rentabilidade, no segundo caso você usaria o desconto de inflação para medir o lucro real. Nós também já tivemos trabalhos nessa linha, especialmente o nosso sobre a dinâmica patrimonial. E um outro elemento que seria fundamental seria a mensuração da dimensão substancial, que é uma teoria também nossa, a qual você corrige a capitalização por 2 períodos consecutivos, você corrige a lucratividade, a rentabilidade, perdão, por 2 períodos consecutivos, só que no ajuste especial, nós chamamos ele de dimensão substancial. Aí você vai ver quanto que o patrimônio líquido se elevou realmente, qual que é a verdadeira rentabilidade e intensidade, qual a verdadeira capitalização e intensidade, qual que é o verdadeiro movimento do patrimônio líquido. Eu corrijo essas 3 fórmulas, né, e acho um quociente ou um resultado que vai dar igual a um valor que nós chamamos de dimensão substancial. Ou seja, o valor, o fundo econômico, patrimonial, substancial da empresa, ele vai ser muito superior do que simplesmente a colocação nominal que nós temos no ajuste de moeda, né? Ou mesmo na nominação de conta, ou na moeda de conta. Então, é basicamente essa a nossa singela explicação. Repetindo a pergunta, né, seria adequado dolarizar o PL para saber se a empresa está ou não sendo lucrativa? Pode-se dolarizar por uma questão de ajuste internacional, o balanço é expressado em dólar. Só que nesse caso aí, nós não estaremos transformando a empresa em lucrativa, porque esse ajuste é nominal, é manejo de valor de conta. O que faz a empresa ser lucrativa, como eu disse anteriormente, como resultado é um efeito algébrico da gestão, seria nada mais, nada menos do que a administração bem feita, a questão da taxa de acréscimo do investimento, um capital de giro que consiga girar com as margens agregativas, um bom preço de venda e outros elementos da contabilidade e gestão. Só a dolarização é insuficiente se não houver a substancialização da administração de acordo com o patrimônio. Essa aí seria a nossa resposta. Agradecer ao Dr. Carlos Alberto Nascimento e a todos os ouvintes e telespectadores do nosso canal. Grande abraço para vocês, paz e bem a todos.